Agradeço a Gilberto, agradeço a Gilberto pelo convite de coordenar a primeira mesa, né? E solicitar a vocês o celular, por gentileza, no mudo, né, para não existir nenhum tipo de ruído que possa dificultar. O doutor Jorge não vai estar aqui, ele estará online. As perguntas, por gentileza, sejam anotadas, né, para nós realizarmos ao final, né, da apresentação do palestrante, e quaisquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá? Para intermediar, ok? Eu vou ler algumas informações sobre o Dr. Jorge, né? Não é minha prática ler, mas são informações de um sujeito que nós precisamos ter o cuidado e a consideração de registrar o que pudermos sobre ele, tá? Dr. Jorge, o professor Dr. Jorge Salim Rizk é médico com especialização em psiquiatria, foi médico no Hospital Naval de Brasília e membro da Cruz Vermelha. É membro do Conselho Federal de Medicina, exerceu cargos na Associação de Psiquiatria de Brasília, atende atualmente em sua clínica no Liberty Mall e na modalidade online. O professor Jorge Rizek tem sido parceiro da Clínica Brasília de Psicologia há muitos anos e realiza com o professor Gilberto Godoy, pelo YouTube, alguns trabalhos de compartilhamento do saber, presenteando não somente médicos, mas também psicólogos e toda a sociedade com conhecimento, cientificidade e sensibilidade. A todos, um bom evento e um bom proveito. Obrigado. Gente, para as pessoas que estão assistindo aí na modalidade online, cada palestra, cada apresentação tem um link especial, tá? Os links são diferentes. Então, as pessoas que estão lá nos vendo aí pelo Zoom, em casa, vocês vão ter que agora desligar esse link daqui da apresentação, da abertura, e vão ter que entrar no outro link, tá? Qualquer dúvida, é só comunicar também pelo nosso WhatsApp. Bom Professor. dia. Não sei se está sendo possível. Estou te ouvindo, sim, tranquilo. Ok. Podemos começar, então? Podemos. Ok, primeiro agradecendo, Gilberto, o convite, agradecendo a apresentação, não precisava disso, né? Mas agradeço sempre essa parceria e o convite para poder estar aqui e procurar passar alguma coisa de informação que seja válida aí para o trabalho de todos nós. Então, a ideia da palestra seria a questão de mostrar como a depressão e a ansiedade elas estão interligadas, mesmo sendo transtornos diferentes, mas que podem estar também misturados. E o tratamento que deve ser feito, ele é um tratamento em que algumas das medicações podem ser exatamente a mesma, o que vai mudar muito é o tipo ou subtipo de medicamento, associação de medicação e dose de medicamento, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Próximo slide, por favor. Bem, aí eu quis mostrar que muitas vezes as pessoas, claro, não os profissionais, mas muita gente coloca a questão de que a depressão seria uma tristeza, alguma coisa simplesmente. Não. Então, isso já vem sendo comprovado, todas as alterações neurofisiológicas e alterações das áreas cerebrais em que tem realmente diferenças, então não é uma questão como muitos pensam, ou vêm falando, ou parentes de pacientes, de clientes, é uma má vontade, é falta de energia, é preguiça e etc. Então, quando for o caso, é encaminhar para um médico para que ele mostre, peça, se precisar, né? Não é uma obrigatoriedade para comprovação, mas se precisar para mostrar que realmente são
alterações neurofisiológicas cerebrais que levam também ao processo depressivo. Próximo, por favor. Próximo slide, isto. Bem, então aí o que eu quis mostrar? Todos nós, os profissionais, sabemos das características do processo depressivo ou da depressão propriamente, mas eu quis colocar esses sintomas para ficar uma coisa mais clara. Não é só uma questão de tristeza ou da pessoa estar deprimida ou estar apática e tudo. É um conjunto, é uma síndrome com muitos sintomas, muitas alterações em que a gente tem, né? Então, que a gente tem que realmente mostrar tudo que pode ser afetado na vida da pessoa. Então, desde do prazer, né? Não é só o humor deprimido, a questão da autoestima, a pessoa sempre está se sentindo muito mais para baixo. Isso vai interferir na questão da confiança dela, na questão da sensação de ser inútil, de ser incapaz, de não conseguir fazer as coisas, né? E a visão aí, desculpa o erro ali, né? A letra dobrada. Então, a sensação de que nunca vai conseguir algo melhor na vida ou que vai ter um futuro mais positivo. Então, isso são coisas... No aspecto, muitas vezes, da energia, da questão física, não no sentido da força física ou no sentido de que não tem a capacidade muscular para movimento e etc., né? Mas a pessoa ela sente um cansaço, uma sensação de cansaço constante, né? E a energia vai diminuindo, a questão da pessoa acaba não se movimentando. É aquela coisa que a gente sabe, a pessoa fica deitada na cama o dia inteiro e não quer fazer nada, ou no sofá, seja lá o que for. Então, a sensação é que ela está o tempo todo cansada, né? Então, e tem a questão de, por não se sentir bem e o sentimento de culpa, também a questão de que ela, como se ela tivesse que se punir. Então, a questão, e muitas vezes ocorre, né, automutilações e tudo mais. No caso mais grave, a questão do pensamento suicida, né? Então, pode alterar tanto outras áreas, né, do dia a dia ou da função corporal, né? E as pessoas hoje em dia, muita gente vem queixando questão, eu estou com dificuldade de memória, eu estou com dificuldade de concentração, não estou conseguindo, e muita gente pedindo medicação para TDAH, que é a medicação do TDAH, que é a Ritalina, Concerta, Venvanse, etc. Por que acha disso? Numa outra vez que a gente conversou, em palestra, a gente colocou que também está tendo o que a gente chama de síndrome cognitiva pós-Covid. Então, hoje, a gente precisa ter mais detalhes e procurar mais informações para definir qual é. Não necessariamente é TDAH, que muita gente coloca que está tendo muito diagnóstico de TDAH e tudo mais, ou que as pessoas estão descobrindo TDAH. Primeiro relato de TDAH em 1903, relato técnico. Então, não é uma coisa nova. É claro que nunca foi valorizada em vários aspectos, isso é outra conversa, depois, em outra situação, a gente pode ver. Segundo, a questão Covid, né? A questão do Covid. Desculpe, não sei se teve algum problema. Sim, voltamos, né? Então, sim, voltamos. Desculpe, não sei se teve um defeito aí, ou aqui mesmo, né? Claro. Bem, então vamos lá. E a questão do Covid, essa questão de concentração, e aí eu quero mostrar a questão como a depressão e a ansiedade elas podem gerar isso. Então, muitas vezes a pessoa está deprimida, está ansiosa, principalmente deprimida, e, consequentemente, ela está com uma dificuldade de concentração, está com uma dificuldade de memória, está com uma dificuldade de render, de produzir. E as pessoas, às vezes, acham que são outras coisas. Tá? Então, vamos lá. Próximo, por favor.
Aí, só para mostrar os principais pontos que a gente tem que trabalhar, né, nisso daí, o humor é o principal. A segunda coisa ali, isso é praticamente resumindo o quadro anterior, e a questão do prazer e interesse, né, que são pontos importantíssimos nesse aspecto. O sono, o apetite, tudo também interfere. E no sono, até porque eu coloquei no sentido de que se a pessoa não dorme bem ou uma baixa qualidade de sono, pode interferir em várias coisas, até em quadros clínicos, né, cardiovasculares, por exemplo, tem uma propensão maior ao aumento de pressão, tem uma propensão maior ao aumento de peso. Tudo isso se não tiver com sono de qualidade. Antigamente, há décadas atrás, se falava muito no sentido de produtividade, aproveitar o tempo, aquilo que os americanos falam, time is money. Então, mas hoje se sabe que a qualidade do sono, o repouso, a questão de ter um bom sono que gere assim, a sensação de bem-estar no dia seguinte, não aquela sensação de cansaço, de que está o tempo todo cansado. Isso é importante para a neuroplasticidade cerebral, que no nosso caso também é muito significativa, então a recuperação dos neurônios e a recuperação de um modo geral, como a melhora a nível de metabolismo, a nível de circulação, isso para o ciclo circadiano que a gente tem. Então, muitos hormônios são liberados como neurotransmissores no horário do sono, alterações metabólicas acontecem nesse momento, cuidados a nível até da recuperação no sentido de concentração e tudo mais. Tá? O próximo, por favor. Então, aí, neurofisiologicamente, eu já coloquei isso de outras formas, com outras figuras, é como a gente vai ver a questão da ação neurofisiológica, como é a questão dos receptores, neurotransmissores que são eliminados em fenda sináptica, vão conectar com os receptores pós-sinápticos para que isso possa continuar tendo o estímulo da resposta desejada. No primeiro, dá para perceber a quantidade de neurotransmissores, que são essas setinhas, está em maior quantidade, e ali também se vê algumas que estão de volta, que seria na questão da bomba de recaptação. Isso daí é importante porque a medicação, um grupo da medicação vai trabalhar neste ponto, que é essa parte mais azul claro, esse círculo mais azul claro, onde há recaptação do neurotransmissor para avisar se a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica passando a mensagem se está adequada ou não, ok? Então, seria isso. O próximo slide, por favor. Agora, no caso da ansiedade. Então, o que eu quero colocar é que a ansiedade não é só aquela questão de que a pessoa, eu estou ansioso, ou está preocupada, ou alguma coisa. A ansiedade é um sintoma, é uma sensação que é normal. Temos que ter a ansiedade. A questão é a intensidade disso, o nível que ela está, e aí o prejuízo na rotina, na vida da pessoa. Todos esses transtornos que eu coloquei são transtornos que têm como base a ansiedade como principal fator, ok? Então, aí, é claro, o primeiro fica, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a questão da pessoa o tempo todo, em todos os momentos, estar sempre ansioso e preocupado com o que vai fazer, com as situações que vão acontecer de vida. O pânico, todo mundo conhece, que acaba tendo uma crise de pânico, e tem até alterações físicas, né, nesse sentido, sintomas físicos. Então, esses sintomas físicos, ele acontecem em todos os quadros de ansiedade, sendo que alguns mais fortes o outro. O pânico, o transtorno de pânico, é chamado transtorno de ansiedade específica ou
de momento, então, que é uma crise intensa e tem aquilo, que aí não consegue conter. Então, muita gente primeiro acha que é questão cardiológica, respiratória, depois de avaliação e tudo, que se coloca que é mais uma questão psiquiátrica, no sentido psíquica, né, no sentido de alteração de ansiedade, e aí é encaminhado para a gente, seja psicólogo ou psiquiatra, né? Quando está em crise muito forte, a medicação se faz necessária. Claro, vocês têm bastante técnicas para trabalhar isso também. Então, mas muitas vezes até, por mais que vocês trabalhem, ainda é uma coisa muito difícil. Então, vamos. O estresse, né, os transtornos de estresse pós-traumático, então, um monte de situações de traumas que a pessoa fica e tem a sensação, a reação fisiológica de como se fosse um estresse estivesse acontecendo tudo de novo. Outros estresses no sentido de trabalho, de vida e tudo mais, né? Eu quis colocar, então, um acúmulo, vamos falar, a longo prazo, de situações de cansaço ou de preocupações constantes que chega num nível mais intenso. As fobias, então, uma fobia social, a dificuldade na questão de colocação, de se expor, e as específicas, que aí vem de tudo, né? Desde lugar fechado, de avião, de água, de lugares movimentados, todos os tipos. O transtorno obsessivo compulsivo, ele também tem como base isso. E as manias que a gente fala, que são os comportamentos compulsivos, é, é uma maneira de tentar esvaziar a ansiedade intensa que a pessoa está tendo, fora os pensamentos obsessivos. Então, tudo isso começa com fator real, mas dentro do contexto da pessoa, o tema é o que é recorrente. E, por vezes, isso é mudado de um tema para outro, de acordo com o momento da pessoa. Então, isso é muito necessário, questão de medicação, e em casos graves, pode haver até delírios e alucinações. Eu já tive caso da pessoa por uma questão, o tema era religioso, em que se não fizesse algo, seria castigado ou seria iria, vamos falar assim, para o inferno, que ele teve a alucinação de ver o demônio, o capeta, no quarto dele, esperando para levar. Então, é uma coisa muito que ele assustou demais. Então, era um nível grave, muito grave. E os outros transtornos que eu coloquei aqui, somatoformes ou dissociativos, é a questão do nível de ansiedade maior, então a pessoa pode ter alguma repercussão a nível físico. Até também a gente pode colocar questão de quadros psicossomáticos. Tá ok? Assim, na linha, se a gente for pegar um pouco a nível de psicanálise, antigamente, seria mais ou menos os quadros histéricos que eram relatados. Não todos, mas alguns aspectos aí, principalmente na questão dissociativa. Próximo slide, por favor. Ok. Aí é simplesmente para explicar de uma outra forma, né? Então, a ansiedade é a questão da insegurança, do medo, do risco, da exposição a uma situação que não se está acostumado e que aí precisa se trabalhar para reagir ou superar isso daí, né? Então, que é, antropologicamente ou no sentido antigo, era aquela questão de se expor em relação a uma situação grave, ou seja, vamos falar, ou aparecia um leão ou alguma coisa a nível da natureza, ou corria ou lutava, não tinha muito por onde fugir. Então vamos lá, o próximo slide. Próximo slide. Opa. Então, a ansiedade, eu até marquei aí a questão da palavra transtorno. Então, ansiedade é uma ansiedade normal, todo mundo tem direito e etc. Tem direito e é normal e deve ter. Se não tiver, aí é também um outro problema. Então, a pessoa não tendo
não se preocupando com as coisas, não tendo ansiedade, ou tendo de alguma maneira, está com ansiedade muito baixa, se coloca em riscos graves, até em muitas situações, ou em riscos de vida, ou situações em que pode estar fazendo alguma coisa errada e isso comprometer aspectos de vida posteriormente, né? Então, para ser um transtorno, é uma coisa que seja desproporcional, que seja exagerada, né? Então, e que isso pode estar presente independente de ter algo específico se apresentando para que tenha isso, ok? Próximo slide. Vamos adiante. Ok. Então, aí eu também, só para resumir, alguns pontos de bastante importância, que seria a questão do comportamento, o pensamento, que acaba gerando toda a sintomatologia. Então, pode, como foi falado anteriormente, mostrei, pode não estar acontecendo, mas só o fato da pessoa estar pensando ou lembrando na situação, toda a sintomatologia pode retomar, né? E isso já dispara toda a neurofisiologia no sentido patológico para gerar uma crise de ansiedade ou manter um processo ou um transtorno ansioso assim. Vai repercutir em vários aspectos. Se for uma coisa muito crônica, a tendência acaba sendo da pessoa ficar deprimida, porque sempre tendo dificuldades, vai tendo uma retração, um isolamento, acaba não querendo. Quantas situações ou casos vocês já pegaram que a pessoa não saía mais de casa, né? Foi se fechando e depois foi ficando deprimida porque com a vida totalmente limitada, né? E o fato de não poder fazer nada deixa a pessoa com o humor mais rebaixado. E a interferência que pode ter no sono, muitas vezes a pessoa acorda de noite, não dorme direito, tem dificuldade para iniciar o sono, ou acorda de noite já com uma crise de ansiedade, e o apetite pode estar variando para mais, para menos. Isso tem também associado uma característica de personalidade, uma característica pessoal, social, familiar, de costumes, hábitos e padrões, né? Então, são pontos que a gente sempre tem que focar, além de outros aspectos, até a nível de fisiologia gastrointestinal, questão de sintomas físicos, que a gente vai ver agora no próximo slide, por favor. Vamos ver os sintomas físicos aí. Então, tudo isso são sintomas que podem acontecer na questão de uma crise de ansiedade ou um processo de ansiedade crônico, né? Mesmo sendo uma coisa forte de imediato, mas que com o tempo também pode gerar alguns desses sintomas. Mas na crise, aí a gente colocando, ocorre praticamente tudo isso daí. Então, é aquela coisa de falar, estou suando de nervoso, é real, porque tem a fisiologia que faz com que haja essa produção de suor, né? Em alguns casos, a questão até no sentido de tontura e tudo mais, e outras questões. Então, a sensação de aperto no peito, muita gente coloca como se tivesse alguma coisa no peito forte, né, um peso, algo pressionando. Isso é uma coisa muito. Cada paciente pode expressar de uma maneira, então, mas isso é uma coisa que é muito comum, né? Algum deles falarem dessa sensação no peito, como se tivesse alguma coisa forte. Isso caracteriza já um nível forte de ansiedade. Nas crises de pânico, principalmente, que a gente sempre escuta a questão da respiração, de que não está respirando direito, uma dificuldade, ou que tem que puxar o ar porque não consegue, né? A questão de, eu estou ouvindo meu coração, ou eu estou sentindo o coração bater mais forte, tudo isso. A questão de tensão muscular, quantas vezes a questão da gente ter dores, né, musculares, principalmente pescoço, ombro, costas, né, porque a gente trava e esse travar faz com que vai gerando nível de tensão que gera dor posteriormente.
a questão, a pressão arterial sobe, então você chegando, correndo lá no consultório, eu vou medir a pressão está alta, com certeza, não tem jeito, porque veio estimulando bastante, então, voltando aí um pouquinho, foi até o final, já terminei, então voltando um pouquinho, e a sensação, um pouco depois, aí, e então a pressão pode subir com facilidade, e a sensação, às vezes, como eu tinha dito, da questão gastrointestinal, então pode ter essa sensação. Tem gente que fala, acaba tendo diarreia sempre que está num nível maior de ansiedade, né? Tem gente que às vezes tem já o intestino mais preso, então nível de constipação, em que às vezes fica dias sem fazer. Tem várias diferenças em vários aspectos, dependendo de cada pessoa, mas isso pode ocorrer, tá certo? Próximo, por favor, vamos adiante. Então, aí eu só quis reafirmar a questão da fisiologia e do estímulo. Tudo isso vem com estímulo elétrico, que vem da região dendrítica, passa pelo axônio, chegando até a região em que vai ser que já tem a produção dos neurotransmissores e vai ter estimulação para que seja eliminado, para que vá para o receptor pós-sináptico. Então, seria dessa forma. Próximo. Então, vamos lá. Então, neurotransmissores. Agora a gente começa a parte mais direcionada a tratamento e medicação. Os neurotransmissores, isso são quantidades, e os mais, vamos falar os mais comuns, mais conhecidos, e geralmente o que a gente mais escuta é adrenalina, questão dopamina, noradrenalina ou norepinefrina, hoje a terminologia está um pouco modificada, e a questão da serotonina. Essas são as que a gente mais escuta quando a gente está falando no aspecto psicológico, mas não quer dizer que as outras não interferem. A melatonina, que muita gente está usando para dormir, é um neurotransmissor que é produzido dentro do próprio organismo, a gente produz, então, só que muitas vezes se toma de fora para tentar melhorar o nível disso, o que não é necessário. Em crises de ansiedade, a adrenalina é um dos que mais tem essa modificação, né? Então, aquela que fala, estou cheio de adrenalina, exatamente pelo nível de agitação que pode acontecer, seja por um fator de ansiedade ou seja por um nível de estímulo físico ou situacional. Então, mas tem alteração de noradrenalina, dopamina e etc. Tá? A acetilcolina está ligada à questão muito de concentração e uma fisiologia mais orgânica. Histamina, muita questão alérgica, muita gente, pelo nível de ansiedade, pode ter reações alérgicas, principalmente dermatológicas. Eu tive um caso, por exemplo, só para ilustrar, de uma pessoa que qualquer situação de emoção, seja até positiva, não só negativa, ficava toda com manchas, né, do corpo inteiro, como se ela tivesse uma reação e ficava vermelha. Então, ela chegou num ponto em que praticamente tinha que ficar sem emoção exagerada, até numa reação com o namorado, tá lá feliz com o namorado e tudo, a emoção disparava, tinha reação dermatológica. Fez tratamentos em vários lugares, várias cidades, com grandes profissionais na área de alergia, na área dermatológica, reumatológica e tudo, tentando achar. Tomou medicações, desde corticoides, antialérgicos, anti-inflamatórios e tudo, e melhorava até no nível, mas não melhorava totalmente. Então, foi considerado também encaminhada para uma avaliação também psíquica, para ver se tinha alguma coisa. E a gente viu, considerou essa questão psicossomática de um fator ansioso, não tão aparente, que gerava toda essa reação. Então, a gente fazendo a anamnese, percebeu que todas as reações estão ligadas à questão emocional. Começamos o tratamento e isso foi diminuindo,
até que um ponto que praticamente ela podia fazer tudo, né? Não quer dizer que nunca mais teve. Depois de alguns anos, ela até se mudou de Brasília, foi para Rio de Janeiro, questão até de estudo profissional e tal. Então, mas ela melhorou, então conseguiu ter emoções positivas, emoções negativas, e mesmo assim não tinha as reações. Então, muitas vezes a gente esquece que a mente é muito mais potente do que a gente pensa. E o cérebro, claro, coordena toda a fisiologia, todo o corpo. Então, a gente não pode considerar que é só um pensamento. Não, há toda uma neurofisiologia ou uma neurofisiopatologia presente que pode gerar qualquer interferência em qualquer área, em qualquer órgão, em qualquer sistema. Ok? Vamos lá. Só uma coisa, desculpa. O GABA, por exemplo, é um neurotransmissor muito ligado à ansiedade. Só que ele é estimulado, a produção dele pode ser estimulado pela norepinefrina, pela serotonina e outros. Então, ele acaba sendo um secundário, mas também é um neurotransmissor. Próximo slide, por favor. Vamos lá, como é que estamos com o tempo? Vamos. Bem, aí eu quis colocar essa tabelinha, que eu gosto muito dela. Então, vocês percebam, eu até fiz uma marcação aí, ali. A noradrenalina aumentou, vai ter ansiedade. Na serotonina, tem não só na noradrenalina também, a questão da depressão e ansiedade. Esse é o nosso ponto principal aqui da palestra. Então, mais de um neurotransmissor atua nas duas coisas. Atua nas duas coisas. Então, não é uma coisa, por exemplo, que eu estava falando do GABA. Ele atua especificamente na ansiedade, tá certo? Então, os ansiolíticos, que a gente vai começar a falar já daqui 2 slides, provavelmente, ele vai atuar no controle do GABA, na ação para melhorar isso e diminuir a ansiedade. Então, só que só atua aí. Não atua em outro neurotransmissor que a gente tem que ver, que seria a questão da noradrenalina, da adrenalina, da serotonina, entendeu? Então, precisa também ter uma ação nos outros neurotransmissores, senão é aquela questão da tolerância e dependência que a gente fala em relação aos ansiolíticos. A pessoa vai tratando só a reação da ansiedade, mas não trata os outros elementos que são causadores também da produção de ansiedade. Então, praticamente fica tratando o sintoma, se for usar só um ansiolítico, porque muitas vezes um monte de paciente pergunta: ué, doutor, mas por que se eu tenho ansiedade eu não trato só com ansiolítico? Por que eu vou tomar um antidepressivo? E é exatamente isso, porque o antidepressivo vai atuar na noradrenalina, vai atuar a nível de serotonina e numa sequência, né, de estímulos seja de elevar a produção ou diminuir a dose, que é todo um processo, uma cadeia de estímulos, vai atuando em outros também gerando isso. Por exemplo, a dopamina no quadro de mania pode gerar ansiedade também. A pessoa pode ter uma ansiedade mais agitada, uma ansiedade com mais inquietação, com irritabilidade, e assim vai. No quadro da esquizofrenia, por exemplo, ou os quadros psicóticos, a pessoa decorrente de delírios, alucinações, a ansiedade dispara. Então, a ansiedade ela não está só num ponto, ela está presente em vários aspectos. Então, por isso, os tratamentos não podem ser exclusivamente com ansiolítico, porque ele vai tratar no nível, mas não vai corrigir demais situações que são também fatores básicos de produção de ansiedade. Antigamente, há décadas, se considerava, tinha um grupo no meio científico em que considerava realmente o tratamento só com o ansiolítico. Viu-se que o uso do ansiolítico a longo prazo, a pessoa vai tendo essa tolerância à dose e, consequentemente, vai aumentando a dose para ter o mesmo efeito e controlar a ansiedade,
só que se torna dependente da medicação. E a dependência tem outras consequências, sem falar no sentido de que ela não consegue ficar sem o remédio, ou aquela dose também da medicação, e, ao mesmo tempo, pode ter repercussões de médio e longo prazo, como uma dificuldade maior a nível de concentração, atenção, como alguns colocam, esse remédio causa Alzheimer. Não é bem isso, mas tem um fundo de verdade nesse sentido. Então, porque vai tendo repercussões. Então, por isso, o ansiolítico ele é usado nos tratamentos, que é a segunda linha que se tornou a mais predominante hoje a nível científico, o uso concomitante de um antidepressivo e de um ansiolítico, e sendo o ansiolítico mais a situação emergencial, inicial, coadjuvante no tratamento básico. Bem, é isso. Vamos adiante. Próximo slide, isto. Bem, eu tentei melhorar esse foco aí do slide, mas eu acho que a questão do aumento ficou ruim. Não sei se vocês conseguem ver. Que aí é para mostrar os principais, vamos assim falar, trabalhando, em que interferem, tá? Na questão do bem-estar e, consequentemente, ansiedade. E a gente vê aí as combinações. Então, dopamina e noradrenalina interferem tanto na atenção como interfere na questão de humor. Norepinefrina ou noradrenalina interfere na intuição e em alguns aspectos de reatividade também, de percepção. Dopamina, serotonina, questão de apetite. Então, muitas vezes fala, a medicação causa isso ou causa aquilo também. Eu não vou tomar porque engorda. Não, a gente tem até medicação que emagrece, como tem medicação que engorda. Então, se um paciente ele vem com perda de apetite, se vocês lembrarem de antes que eu falei que a gente na avaliação tem que ver esse aspecto também, você está com apetite diminuído, tem medicação para ajudar a retomar o apetite. O que é muito comum com pessoas idosas, vamos falar assim, pessoas de 70, 80 anos, que têm a percepção ou um padrão antigo de que se a pessoa perdeu o apetite é porque está doente, então tem que estar com o apetite tem que estar bom, né? Mesmo sendo mais fofinha, mais gordinha, a pessoa, seja homem ou seja mulher, não importa, mas eles falam, perdi o apetite. Já tive um monte de casos, a pessoa com um peso acima do que devia, mas queria um remédio que ajudasse a melhorar o apetite. E também acaba sendo psicologicamente um prazer que a pessoa tem. Então, vamos lá. Alguns que tenham características específicas, então, dopamina, a questão do alerta, norepinefrina, a questão da concentração, serotonina, a questão da satisfação, que é a questão do bem-estar, do se sentir bem. Bem, aí eu não vou entrar em tantos detalhes, mas são só para mostrar como tudo interage. Então, a gente não pode tratar o GABA, por exemplo, sozinho, que é separado, decorrente disso, ou uma coisa ou outra. Tá? A gente tem que tratar o todo para que a gente tenha um melhor resultado. Vamos adiante, para a gente já estamos mais ou menos no tempo. Bem, aí é um outro também, infelizmente não estou conseguindo, eu tentei os dois para ver qual ficava o foco melhor, mas a noradrenalina, que seria muito a questão da energia e interesse, que é aquele que é mais estimulante, né? A dopamina tem uma questão de prazer, né? Da satisfação, da iniciativa, e a serotonina, a questão da reatividade. A gente vê ali que a ansiedade, não sei se vocês conseguem ver, ela faz parte de uma mistura. Então, não é uma coisa só que gera isso. Então, está ali noradrenalina, serotonina, a irritabilidade que vem decorrente da ansiedade. A ansiedade ela pode dar um nível de agitação, um nível de irritabilidade, como pode ser uma coisa mais de retração, como eu vou mostrar agora adiante. O próximo slide, por favor. Então, quando a gente vai escolher indicação, a gente tem que se basear em todo um processo de análise de sintomas e
e para determinar qual remédio. Então, não é qualquer antidepressivo, não qualquer, se é mais novo, se é mais velho, mais antigo, né? No caso de não velho, mais antigo, se engorda ou não engorda, que a gente vai passar para a pessoa dependendo dos sintomas. Então, não adianta eu passar um novo ou mais moderno, mais recente, e ele não fazer o efeito se é uma depressão com ansiedade. Então, não tem. Ele pode ser até um novo, pode ser ótimo para isso, mas pode não ser. Então, a gente tem que ter essa avaliação. E aí eu estou mostrando os vários sintomas que a gente tem que ter, porque tudo isso pode estar misturado. Então, não está uma coisa sozinha. Ah, é só depressão ou só ansiedade. Há esses casos também, mas quando isso vem misturado, né, a gente tem que analisar tudo ao mesmo tempo. E esse é o tema da aula que a gente está procurando hoje esclarecer um pouquinho mais. Então vamos lá. Então ali, porque a depressão ela pode ter uma característica mais de apatia, né, da pessoa estar mais para baixo, mais parada, né, ou está mais agitada, né? Então, quando é numa linha em que a pessoa está mais parada, a gente tem que pegar um antidepressivo que tem uma ação mais estimulante, que vai dar mais energia, que vai dar mais vontade, mais capacidade da pessoa sair daquela retração que ela fica na cama ou no sofá o tempo todo deitada. Se é uma depressão que a pessoa está mais ansiosa, irritada, é, não para quieto, mas que caracteriza com aquilo tudo, mau humor, não está com humor bom, fica andando o tempo todo, mas sem vontade de fazer nada direito, e inquieta, pensando demais só em coisas negativas, então a gente tem que dar uma medicação que ajude a acalmar, seja também o pensamento, ou seja até fisicamente. E muitas vezes até não consegue dormir por causa dessa ansiedade associada ao aspecto depressivo. Então a gente tem que ter uma coisa que vá acalmar. A ansiedade, então, muitas vezes a pessoa está ansiosa, mas é a pessoa fechada, com personalidade mais fechada. Então, a pessoa se retrai, não quer falar com ninguém, fica com aquele medo, a sensação de que qualquer coisa que vai fazer, vai acontecer algo, então ela se fecha. Então, aí a gente tem que colocar uma coisa, uma medicação que vá dar iniciativa para ela, que ela vai se estimular, que ela vai conseguir reagir a isso. Ou, no caso da pessoa com um quadro de ansiedade que fica muito reativa, qualquer coisa, está sem paciência, está sem tolerância, você falou, já repete, já aquela coisa tolerância zero, por exemplo, um exagero. Então, não, tem que dar uma coisa que ela vai conter um pouco essa reatividade dela, ou essa agressividade, ou essa irritação constante, né? Então, qualquer coisa na rua pode acontecer um pequeno aspecto que não é bem, ela já reage. Então, tem as duas medicações para a gente trabalhar de um tipo ou de outro. E aí, eu coloquei ali outros sintomas, então a gente tem que avaliar sono, o apetite da pessoa, a idade, peso. O exemplo que eu dei da idade, pessoa mais velha costuma querer melhorar o apetite, né, mesmo às vezes com peso um pouco ou muito acima. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, né? E a atividade, o que que ela faz a nível de trabalho, a rotina de vida, filhos, a hora que tem que acordar, a hora que tem que dormir, coisas que tem que fazer, seja de manhã, de tarde. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá ok? Vamos lá para o próximo. Então, aí o antidepressivo, a gente tem, como eu estava falando, como eu falei antes, assim, já misturado nos temas, né, nos outros slides, tem antidepressivo, que tem uma ação mais estimulante, tem uma ação mais sedativa, tem uma ação mais no aspecto do humor, que ajuda a dar uma regulação melhor no humor, né, seja de estar mais, vamos falar, agitado, né, numa coisa de um desvio para uma coisa de agitação, inquietação, desconforto, a pessoa não consegue ficar à vontade, ou um quadro de depressão que a pessoa está o tempo todo ansiosa, seja qualquer repercussão de ansiedade que a pessoa tem. Então, por exemplo, um estimulante ele vai dar energia, ativação, vai melhorar o humor da mesma forma,
né? Um sedativo, se a pessoa está com dificuldade de sono, a gente vai fazer isso, ou se tiver que desacelerar. O regulador, então, vai fazendo, às vezes, ele é mais lento, mais regula a longo prazo, o estado do humor, o equilíbrio geral, né, em todos os aspectos, mas a longo prazo, devagarzinho. E se um que atue na ansiedade, quando a pessoa está muito nesse aspecto, então, para acalmar, a pessoa relaxar e ter o controle da reatividade, aquela... Desculpe, tem uma medicação que eu gosto muito quando é uma questão de ansiedade, é usado muito pelos quadros de muita ansiedade, que eu falo assim, é como se um remédio que a pessoa consegue contar até 10, se não até 10, mas pelo menos perto, né? Porque às vezes a pessoa só conta um, dois, já estourou, já fez isso. Então, tem medicação que ajuda nesse sentido, ok? Próximo, por favor. E aí eu já coloquei duas classes de medicação, né? Então, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que atua principalmente nesses 4 pontos, tá certo? Mas atua em outros também, a gente... E a questão dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que aí esse daqui, ele trabalha um pouco mais a questão de energia, disposição e tudo mais. Então, hoje são os 2 principais grupos de medicação de antidepressivo que a gente usa no tratamento de depressão com ansiedade. Próximo, por favor. O meu horário, eu acho que ainda teria mais alguns minutos, né? Qualquer coisa, é só me falar, por favor, né? Eu tinha marcado aqui um prazo para a gente deixar tempo para as perguntas. Mas vamos lá, estamos quase no final. Bem, aí no grupo que antidepressivo e os subgrupos, eu coloquei os principais subgrupos aí de utilização. Os 2 primeiros são mais antigos e com certas restrições e efeitos colaterais, então a gente usa menos. E aquilo que no esquema anterior que eu coloquei são esses 2 seguintes. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu coloquei aquele outro esquema parecido que eu coloquei antes, um pouco mais ligado à questão da depressão, e aqui um pouco mais ligado à questão da ansiedade. Ali vi a questão que eu estava falando sobre tolerância, então, com a irritação, impaciência, atividade na agitação e inquietação, os hábitos que a gente tem que ver da rotina da pessoa. Ok? É mais uma repetição. Próximo, por favor. E agora a gente entra na medicação. Os ansiolíticos eu coloquei os mais utilizados e os que a gente tem a nível Brasil. Em outros países há um ou outro diferente, mas esses a nível Brasil. No escrito em preto, que é a palavra menor, eu coloquei o nome, o que normalmente é pedido para não fazer, mas para vocês eu quis colocar alguns nomes que são mais conhecidos. Cada um tem uma característica, seja início de ação, tempo de ação, intensidade, seja na sedação, seja na ação antidepressiva, seja, porque às vezes tem uma pequena ação antidepressiva mais fraca, seja no aspecto hipnótico de fazer dormir, né? Então, por exemplo, o alprazolam ele tem um tempo de ação mais curto do que o clonazepam. O clonazepam, teoricamente, poderia dar um pouco mais de sono, e o bromazepam um pouco mais ainda de sono, o diazepam mais ainda também. Então, cada um tem uma pequena diferença. Ali, o clordiazepóxico, por exemplo, é muito utilizado na sedação, a questão de abstinência, principalmente de bebida, mas também de outras substâncias. Então, cada um tem uma característica e pequenos detalhes de diferença. Claro que qualquer pessoa pode ter uma reação alérgica ou não se adaptar a um e outro.
E também a gente tem que sempre considerar a questão da dose. Então, tem gente que com uma dose pequena reage muito bem. Tem gente com dose grande reage pouco. E, por vezes, a gente tem que trocar para ver qual que ele tem uma afinidade melhor ou uma resposta melhor. Hoje, por exemplo, a gente tem o teste farmacogenético, que lá eles dão uma amostra, uma visão, um gráfico para a gente, umas tabelas, qual que aquele organismo tem uma resposta melhor ou pior, tá? Então, não necessariamente a gente tem que fazer isso, até por uma questão de custo, mas há essa possibilidade para quem quer. Próximo, por favor, vamos adiante. Essa daí já é uma tabela que eu coloquei e procurei fazer essa divisão em relação a antidepressivos. Não são todos que existem, mas os que mais são conhecidos e mais são utilizados. A primeira que são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é o grupo mais utilizado há várias décadas, então vamos colocar aí da década de 80, que começou pela fluoxetina, no final da década de 80, eu acho que foi em 87 que foi lançada a fluoxetina, e depois veio uma sequência de medicamentos, esses aí todos. A vortioxetina, que eu coloquei ali embaixo, que é outras categorias ou subtipos, ela tem uma ação na serotonina por vários mecanismos diferentes. Então, ela é chamada multimodal, mas ficaria principalmente nesse grupo. A trazodona, ela ficaria num grupo intermediário, tá? Entre a terceira coluna e a segunda coluna. Eu vou estar passando isso e mostrando as diferenças e tudo. Ali no final, os últimos duas colunas são aqueles mais antigos, que a gente utiliza, são bons antidepressivos, mas têm uma tendência maior a efeitos colaterais, consequentemente, passaram a ser menos utilizados. Mas, por exemplo, a amitriptilina é usado muito hoje para dores crônicas, para enxaqueca, para sono, mas, como eu falei, tem seus efeitos colaterais um pouco maiores do que esses grupos mais novos. Ok? Próximo, por favor. Então, agora, falando um pouquinho mais de cada um. A fluoxetina, por exemplo, eu coloquei nomes comerciais, alguns, não são todos, mas só para vocês terem uma noção, porque muitas vezes vocês recebem um paciente que fala um nome. Então, coloquei alguns nomes para vocês poderem identificar. Então, a fluoxetina, então, tem uma questão muito boa. Aí embaixo eu coloquei algumas funções que eles atuam de uma forma melhor cada um, né? Então, na questão do humor, é muito bom. Emoção, choro atua muito bem, então ajuda a pessoa a controlar bem melhor, dá um pouco mais de estímulo, um pouco mais de vontade, disposição. A sertralina já é um pouquinho mais fraca em alguns aspectos, então menos ativação, um pouco... O primeiro, a fluoxetina não atua tão bem a nível de ansiedade, porque tem uma ação um pouquinho mais estimulante. A sertralina atua um pouco melhor na ansiedade e na estimulação é um pouquinho menor, por exemplo. Mas tudo isso, lembrem que eu falei que tem que ter adaptação da pessoa. A sertralina é um pouco mais sutil do que a fluoxetina em alguns aspectos. A paroxetina é aquele que eu comentei muito em relação a uma ação mais forte a nível de ansiedade, então atua muito bem, como todos os antidepressivos atuam no humor, né? E ele controla mais a questão do impulso, da reatividade, irritabilidade, é muito bom para isso. E diminui também o nível de agitação. São alguns pontos que eu considero muito interessantes, né? Mas também tem seus efeitos colaterais, pode interferir um pouco mais na questão da sexualidade, um pouco mais na questão do apetite, um pouco mais elevando o apetite, né? Com risco de engordar. Então, todos têm seus prós e contras. Próximo slide, por favor. Outros do mesmo grupo, né, seletivos de serotonina. Então, o citalopram atua bem na ansiedade, no humor, né?
ele é seguro, eu coloquei, porque é muito utilizado para idosos, pela questão de idoso estar usando muitas medicações também, né? O que está embaixo, que é o estalopram, foi uma evolução do citalopram, que eles pegaram uma molécula, dividiram em duas partes e viram que uma parte, que é o S-escitalopram, S-citalopram, tinha uma grande parte dos efeitos positivos e menos efeitos colaterais. O R-citalopram tinha partes positivas, que esse não tinha, mas tinha uma quantidade um pouquinho maior de efeitos colaterais. Então, acabaram fazendo esse um outro produto. Então, algumas coisas que esse não faz, o citalopram, que é o completo, pode atuar um pouco melhor. Tá? Então, o citalopram, por exemplo, ele pode gerar um pouquinho da pessoa um pouco mais reatividade. O estalopram, ele é mais ameno nesse sentido. Mas ambos atuam bem também a nível de depressão e ansiedade. O próximo, a fluvoxamina, geralmente é utilizado à noite, porque ela pode dar um pouco de sono. Então, dá uma desaceleração, dá um sono e atua muito bem na ansiedade, é muito utilizado nos transtornos de ansiedade. Então, é bastante interessante. Às vezes não atua tão rápido, né, como o estalopram, por exemplo, o citalopram, mas atua. É uma questão de dosagem, como eu falei, depende muito da adaptação, tolerabilidade, dose, em relação à pessoa poder melhorar e reagir. A vortioxetina é um novo, mas para a ansiedade eu acho bastante fraco, né? Precisa ter um aumento de dose mais significativo para ter isso, essa resposta, e acaba demorando mais para ter essa resposta, mas ele, num período que a pessoa sai daquela fase mais aguda, eu acho que ele é muito interessante, porque ele mantém a pessoa num nível de estabilidade boa. Próximo slide, por favor. A gente agora, num outro grupo, que são aqueles que atuam com a noradrenalina, norepinefrina, e que tem essa ação mais estimulante. Tá? A venlafaxina, em dose pequena, ele é mais serotoninérgico, em doses maiores é que ele vai começar a ter ação mais noradrenérgica, ou que vai estimular mais. Mas é muito utilizado na depressão e é muito utilizado para idosos também, em várias questões. A desvenlafaxina foi mais ou menos também, como eu falei antes, no citalopram e estalopram, uma evolução da venlafaxina. É um pouco mais sutil, mas também eu vejo com muito boas qualidades, principalmente quando a gente quer dar um pouco mais de estímulo. Às vezes, a venlafaxina, que é um pouco mais difícil na questão da retirada, tanto ela como a paroxetina. Então, é uma dificuldade que algumas pessoas têm. Mas tem a duloxetina, que teria muito menos essa dificuldade de retirada quando for no final do tratamento. Tem uma ação mais estimulante, mais imediata, né? É muito boa no humor. Na ansiedade pode ser um pouquinho menos, mas também atua, só que demora mais. Todos os antidepressivos podem atuar na ansiedade, só que alguns são mais rápidos na ansiedade, outros demoram um pouco mais na ansiedade. No final das contas, todos vão ter todos esses efeitos, vamos falar, efetivados. Ok? Próximo slide seriam alguns com mecanismos diferentes, né? Então, a trazodona atua, serotonina atua a nível de não melatonina, serotonina e dopamina. Então, pela serotonina, ele pode atuar também um pouco na muscarina, que aí ajuda na questão do sono, né? Então, pode dar isso. Ele controla bem a ansiedade, pode dar uma sedação ou um relaxamento maior, e também é um antidepressivo. Só que ele atua como antidepressivo em doses maiores. Em doses pequenas, são utilizados muito para dormir. Todo mundo
todo mundo, ou muita gente já deve ter ouvido Donarei para dormir. Então, seria isso. A bupropiona é um antidepressivo que tem uma ação um pouco mais estimulante. E também muita gente ouviu e está sendo usada muito a nível também de emagrecimento. Só que para ansiedade não muito boa, então muitas pessoas usam e começam a ficar mais irritadiças, mais nervosas, mesmo com o intuito da medicação que a pessoa quer um pouco mais de disposição porque está com uma depressão mais apática. A mirtazapina para a questão de sono é muito boa, para a questão de apetite, principalmente aquele caso que eu falei, é um excelente antidepressivo também, mas tem esses poréns principalmente. E também atua muito bem a nível de ansiedade. A argomelatina é interessante, que ela atua serotonina e na produção de melatonina, então ajudando a uma melhora na qualidade do sono e regular o ciclo de sono sem ser aqueles remédios indutores de sono que dá aquele sono pesado. E atua também a nível de ansiedade e no humor, só que é um pouco mais assim gradual, não é uma coisa tão imediata ou incisiva, forte de uma vez. Então, às vezes, a pessoa quer uma coisa muito mais imediatista, então nem todo mundo acha ele tão forte. Mas é um ótimo antidepressivo também. Então é isso. Próximo slide. Acabamos por aqui. Espero que eu tenha passado informações suficientes para que vocês tenham uma noção muito boa a nível de tratamentos, medicações e condições. Ok, eu agradeço e muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença. Estou disponível, se houver ainda muito tempo, para perguntas e dúvidas. Obrigado. Acredito que Do... quem agradecer realmente somos todos nós, porque, nossa, que palestra, é uma didática fantástica, um conhecimento extremamente atualizado. Doutor Jorge, parabéns. Obrigado. Prazer em vê-lo virtualmente, mas muito grata por tanta informação. E eu acredito também que tem várias questões aí que tem na curiosidade aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os sintomas da síndrome cognitiva pós-Covid, por favor. Bem, o que acontece? O coronavírus foi comprovado que não é uma doença, bem, pelo menos o que a gente fala, SARS-CoV-2, porque o 1 foi há 10 anos atrás, na verdade, hoje mais de 10 anos atrás, então seria, se eu não me engano, foi em 2011, 12, de 9 para 12, porque começou lá também a nível de Ásia. Tinha um direcionamento muito maior para a questão respiratória. Esse, como veio com o mesmo vírus, considerou-se muito a questão também respiratória, mas depois foi os estudos, como ele foi um tipo mais forte e diferenciado, a gente só tem 4 anos, então agora que está aparecendo um monte de sequelas disto. Só que passou-se a ser classificado também como uma síndrome inflamatória generalizada. Então, atua em todos os órgãos ou áreas do corpo, gerando algum tipo de problema. Então, vocês já devem ter escutado questões, pessoas que, no sentido metabólico, depois disso tiveram alteração da glicose, colesterol, pessoas a nível cardiológico também, alteração de pressão, e aí vai. Na neurologia, até paralisias houve.
Na questão psiquiátrica, parece o vírus tem uma afinidade muito grande pelo tecido do sistema nervoso central. Então, com isso, apareceu muita coisa na nossa área, depressão, ansiedade e esse aspecto cognitivo. Então, muitas pessoas passaram a ter o sintoma mais presente, a questão de esquecimento, dificuldade de concentrar, dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, e são esses as características da síndrome. Então, uma perda de memória, uma dificuldade maior a nível de concentração, de atenção, de foco, a produtividade da pessoa diminuiu bastante, o rendimento, né, a agilidade, a facilidade que a pessoa tinha na questão executiva, ou na questão de encontrar alternativa de resolução de uma situação. Então, tudo isso parece que ficou um pouco mais lentificado. No início, logo imediato ao Covid, isso tinha uma recuperação, mas parece que a recuperação não está sendo 100%. Então, parece que está ficando um certo resquício. Como tem 4 anos, né, praticamente 3 anos e meio, ainda não completou 4, a gente não sabe como isso vai evoluir, né? A tendência é de melhorar. O que a gente está utilizando muito? Às vezes vitaminas, minerais, para tentar recuperar isso gradualmente. E pessoas que ficaram com outros sintomas, tipo depressão ou ansiedade, a gente utilizando a medicação. Como eu mostrei antes na questão da depressão, ela interfere na questão de atenção, memória, concentração. Só que esses aspectos no tratamento da depressão são os últimos pontos de recuperação. Muitas vezes é o humor, o sono, ou a energia, que são a melhora dos os sintomas primeiros a melhorar. Mas essa parte cognitiva é a última parte ou grupo de sintomas que melhoram no tratamento de depressão, ansiedade. Então, a gente está considerando que provavelmente nessa questão de Covid também deva ser a coisa que deva demorar mais. Mas muitas vezes seria essa questão, né? Então, a gente utiliza alguns elementos, né? Então, muita gente vem pedindo hoje a questão de medicação de TDAH para melhorar esse aspecto, mas não deve ser dado. E tem que ser feito um diagnóstico. A pessoa fala, eu acho que eu tenho TDAH. Não, você está com uma consequência disso, né? Porque isso está mais presente nos últimos 4 anos. Isso não é TDAH. Então, não é para ser tomado esse remédio, só se a coisa for muito grave. Então, às vezes, a gente utiliza de uma maneira off-label, que a gente fala, mas com um auxílio imediato, mas não como se fosse o tratamento que a pessoa tem que ter. Tá? Não sei se eu pude dar essa visão ou alguma dúvida ainda sobre isso. Dúvidas, perguntas? Viviane, pode falar. Você consegue? Vamos ver se vai ficar audível. Se não... o Fagner leva aí para você. Doutor Jorge, Sim. acho que nem vai precisar que Não pode falar. ele não ouve. Doutor Jorge, obrigada pela excelente palestra. Eu queria Obrigado. fazer uma pergunta. Você começou a palestra falando sobre o sono. E Sim. no consultório eu tenho visto realmente implicações na vida da pessoa com essa questão do sono. Muitos psiquiatras têm usado o Zolpidem, o Xanax, Sim, e sim, sim. assim, a gente que acompanha o comportamento, qual o problema que eu tenho visto, né? Ah, Bastante. bastante. Né? Teve Dependência, até reportagem no Fantástico falando nisso, parece, né? e no consultório a gente vê isso, uma dependência Certo. grande e quadros de amnésia que posta coisas nas mídias sociais, no outro dia nem lembra que fez aquilo. E as Tem consequências, outras coisas que a pessoa fez e não lembra também. pois é. Então, eu tenho visto que é uma droga que traz problemas, né? Só que o cliente também vai se viciando, porque induz rápido ao Claro, sono. O que você tem a me falar sobre isso? claro, sim. As duas medicações da nossa área que
podem causar, sim, dependência química são os hipnóticos ou indutores do sono e os ansiolíticos, tá? Que são os que vêm em tarja preta ou que é da receita B, a receita azul, que muitas vezes... O Zolpidem, inicialmente, como ele é mais fraco do que outros indutores de sono, considerou-se que não daria uma dependência química. Dentro de uma dose, o risco é muito pequeno, quase nada, mas a gente já vem vendo um pouco isso. Existem outros, então, Dormonide, Roipinol, Dalmadorme, todos esses são também indutores do sono, então tem o... Eu estou dando os nomes comerciais, tá? Porque fica mais fácil de identificar. Dormonide é muito, por exemplo, é dado em exames, para a pessoa dormir quando vai fazer uma endoscopia ou, às vezes, uma colonoscopia ou coisas desse tipo. E hoje também tem o Prisma, que é Exopiclona, que é um pouco mais fraco até do que o Zolpidem. O que acontece com eles? O Roipinol é muito parecido, que o Zolpidem é muito parecido, mas é mais fraco, tecnicamente é considerado mais fraco. Era um antigo chamado Boa Noite Cinderela, por causa dessa questão da amnésia. Então, a partir do momento que a pessoa toma, um período seguinte, a pessoa não consegue registrar ou memorizar o que aconteceu e não tem a questão da lembrança. Então, isso que fazia com que acontecesse esses abusos, e no Brasil, em outros países foi até proibido, no Brasil diminuiu-se a dose e se colocou um corante, isso para que não houvesse essa situação de uso inadequado em relação a bebidas. Então, colocou na água, vai mudar a cor da bebida, a pessoa vê que tem alguma coisa estranha. O Zolpidem, ele é mais fraco, na verdade, que é o Stilnox, Lioran, Patis, Zolpatis, Nui, Lune, Turno, tudo isso é o Zolpidem. O que acontece com ele? Ele dá essa amnésia também, num nível que não é todo mundo, mas tem um grupo de pessoas que tem essa amnésia de um tempo posterior. Então, tem gente que acorda de noite para comer e às vezes mora sozinho, nenhum ladrão foi fazer um lanche lá e voltou. E foi embora sem pegar nada. Então, a pessoa sabe que ela que comeu de madrugada. Tem gente que compra coisa pela internet e tudo. Tem gente que marca compromisso ou conversa com gente de noite ou liga para ex-namorado, noivo, noiva e tudo mais, e no outro dia não sabe. Fica sabendo depois por outras pessoas, mas não ela lembrando. Então é isso, ele dá um bloqueio nessa parte. A pessoa pode até reagir, pode até responder alguém que conversa com ela, mas ela não vai registrar o que faz. É como se dá um bloqueio, mais ou menos como, não é bem, mas como se ela ficasse sonâmbula. Então, porque tem o bloqueio a nível do registro dos dados e um bloqueio no sentido do critério de análise e controle de atitudes. Então, isso que acontece com os Zolpidem. Então, muitas vezes, a diminuição de dose pode não causar isso, ou é a sensibilidade de determinadas pessoas independente de dose. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, muitas vezes a gente utiliza até um antidepressivo que dá sono para não ter que utilizar um indutor de sono que pode ter esse bloqueio. E a maioria deles podem ter. Alguns são mais característicos do que outros. O Zolpidem teve até reportagem nesse sentido porque foi um boom de utilização, todo mundo utilizando ele. Então, ficou muito mais marcante, ou marcado. Bem, gente, Jorge, agradeço mais uma vez muitíssimo a sua presença aqui. Já tem muitos anos aí, né, Jorge, que a gente faz Eu essa agradeço a nossa amizade e essa parceria que a gente tem e o convite sempre para poder falar alguma coisa.
Tá, joia? A gente que agradece, né, todos nós aqui. Eu sei que tem muitas perguntas ainda, gente. Tem várias pessoas que sinalizaram aqui, viu, Jorge, querendo Tá perguntar. certo. E algumas pessoas que estão também assistindo online estão aí também ansiosas para fazer perguntas. Eu vou sugerir duas coisas. Primeiro Uhum. que, se eu puder, Jorge, disponibilizar o seu e-mail para as pessoas, quem Pô, tiver, eu vou disponibilizar para pode todos. disponibilizar até o celular, eu posso responder pelo Tá. WhatsApp Eu também, do vou jeito que fazer for mais isso fácil. Não há e problema nenhum. também os slides. Você permite que disponibilize Sim, para. sim, Eu sim, vou pode ser. disponibilizar no site da clínica, então, viu, pessoal? Todos esses slides, que tem muitas pessoas aqui que solicitaram. Então, eu vou disponibilizar para vocês os slides e os contatos do professor Jorge, tá bom? E eu quero agradecer também a professora Ana Checuti, que é psicóloga, que esteve aqui conosco, né, coordenando e apresentando o professor Jorge. E lembrando também que algumas pessoas chegaram depois, né? Eu tive o prazer aqui de ver aqui alguns amigos, né? Marcos e, enfim, algumas pessoas que já chegaram aqui. Quero lembrar que quem tiver interesse em enviar fotos, pode enviar para o celular da clínica, que a gente vai utilizar essas fotos no vídeo de encerramento que faremos após a última palestra aqui, tá? Também vamos disponibilizar o vídeo de abertura, algumas pessoas pediram, pelo canal do YouTube. Então, aquele vídeo que passou aqui, em homenagem ao Alexandre Dantas, eu vou publicar lá no nosso canal do YouTube, para quem tiver interesse em assistir novamente e tal, viu? E o vídeo de encerramento também, que eu acho que vai ser muito bacana, muito emocionante. Costuma ser, né? Porque a gente fica aqui esse dia inteiro, a gente faz amizade, conversa, tem os conteúdos, e aí quando chega no final do dia, a gente fica com saudade daquele dia, né, Luísa? A gente fica com saudade, enfim. E aí a gente vai fazer o vídeo, eu vou disponibilizar também para vocês. Então, dito isso, eu vou convidar agora a psicóloga Cristiane Beatriz para que apresente e convide a professora Carolina para dar sequência aí nas nossas palestras. Até mais, pessoal. Tchau.